tarde, gente. Estamos aqui para a nossa primeira aula, agora de Verbo de Fato. Primeira aula do curso de Cálculo 1. Nosso curso de Cálculo 1, como já falei no vídeo anterior, terá 12 aulas. Essa vai ser nossa aula 1. A aula 1 é uma aula introdutória. Nós não vamos entrar no cálculo propriamente dito, nós vamos ver algumas noções preliminares e algumas delas eu vou, como já foi visto na disciplina de funções e gráficos, eu vou só pedir para que vocês relembrem e qualquer dúvida depois a gente pode repetir ou retornar o conteúdo anterior, caso vocês necessitem, tá? Então, para começar, nós vamos começar falando sobre números. Números, provavelmente vocês já estudaram os conjuntos numéricos na disciplina de elementos 1, mas eu vou fazer uma breve reparação. Então, os primeiros números que nós conhecemos são os números naturais, tá? São os números que a gente usa para contar, tá? Nós vamos usar essa letra N, assim, um pouco diferente, para representar os números reais, tá? Provavelmente vocês já estão habituados a usar esse N. Então, a saber, nós vamos representar os números naturais assim. Nós não vamos considerar aqui o zero como um número natural, tá? Nós vamos começar os números naturais aqui nesse curso apenas do 1. Por convenção minha, tá? Você pode achar autores que começam do zero e não tem, dá para mostrar que você não perde nada com isso. Os números negativos surgiram posteriormente, tá? E aí nós vamos chamar esses números de inteiros. Em homenagem a esse matemático alemão, Ernest Zermelo, nós representaremos os números inteiros por a letra Z, e aí nós vamos usar novamente esse Z com essa estrutura um pouco diferente, tá? Então, o conjunto Z é assim. Agora o zero tá. O zero, os naturais e os negativos, tá? Então, nós temos esses conjuntos já conhecidos, tá? As operações com inteiros, a gente ainda estuda no ensino fundamental, tá? Então, eu não vou falar aqui novamente. Mas uma coisa que a gente sabe é que a soma e o produto de dois números inteiros ainda é um número inteiro, tá? Observe que nós vamos chegar a um momento do curso que teremos outras propriedades um pouco diferentes. Para continuar, para dar continuidade, nós vamos falar de todos os números que podem ser representados na forma de uma fração, tá? Então, vamos pensar numa fração como um número P sobre Q. O P e o Q inteiros, e o de baixo não pode zerar, tá? Então, nós vamos chamar os números racionais, todos os números que a gente conseguir representar na forma de uma fração, e vamos usar esse Q aqui para representar o conjunto dos números racionais. Observe que as dízimas periódicas sempre podem ser escritas como uma fração, tá? Essa fração a gente chama de fração geratriz. Provavelmente vocês lembrem como encontrar a fração geratriz, dado uma dízima, tá? Mas caso não lembre, eu posso fazer alguns exemplos com vocês na nossa primeira reunião ao vivo, tá? Mas não é nada de muito difícil. Então, toda dízima periódica podemos escrever como uma fração e, por conseguinte, essa dízima periódica é um número racional. Então, os números inteiros, você pode imaginar que existe um denominador 1, as frações já estão na forma de fração, os números decimais também podem ser escritos como uma fração, tá? E as dízimas periódicas também, como a gente já sabe. Então, os números racionais, para a gente, nós vamos considerar os inteiros, as frações, os números decimais, as dízimas periódicas, tá? Então, eu trouxe exemplos de números racionais: 1/3, menos 7/8, 2/3, 2,89, tem uma dízima aí, 2,6666, menos 7, o número 2, todos esses são números racionais, tá? Então, dado duas frações, m sobre n, e p sobre q, a gente define a soma e o produto da seguinte forma. A soma, basta fazer
essa operação, tá? O denominador da soma é o produto dos denominadores e o numerador é MQ mais NP. Tá? O produto é mais fácil. É o produto dos numeradores dividido pelo produto dos denominadores, sobre um sobre o outro. Então, essa operação, ela também deixa os dois elementos dentro do conjunto. Então, os números racionais, eles também têm aquela boa propriedade de soma e o seu produto ainda está nos números racionais. Tá? Os números que não podem ser escritos como uma fração, P sobre Q, com P e Q inteiro e o Q diferente de zero, são chamados números irracionais. Tá? Agora, definimos números reais e vamos representar esses números reais por a letra R como a união dos números irracionais e os números racionais. Então, observe, nós temos alguns números que a gente não consegue representar na forma de fração, que serão os números irracionais, mas o que eu quero mesmo é o conjunto dos números reais, que é a união dessas dízimas não periódicas, desses números irracionais e dos números racionais. Então, se x e y são números reais, nós conseguimos definir uma soma, x mais y, e definir um produto também. E essa soma e produto satisfazem as seguintes condições. A primeira delas é que a soma é comutativa. O produto também é comutativo. A segunda propriedade é que a soma é associativa e o produto também. Existe um real, que eu vou chamar de zero, tal que x mais zero é igual a x, ou seja, é um neutro em relação à operação de soma. É possível mostrar que ele também é único. E também existe um neutro em relação ao produto, que vai ser o 1 no caso. Então, existe um 1, tal que x vezes 1 é igual a x, para todo x real. Então, nós temos um neutro, tanto em relação à soma, quanto em relação ao produto. Para todo x real, existe um menos x, que eu vou chamar de oposto, tal que x mais menos x dá zero. E para todo real vai existir, real não nulo, no caso agora, vai existir um inverso, x a menos 1, tal que x vezes x a menos 1 é igual a 1. Esse inverso é um inverso multiplicativo. Então, para o oposto, para a multiplicação, no caso que é o inverso, nós precisamos que o x seja diferente do zero. Tá? E a gente pode pensar também em combar as duas operações. Existe uma associatividade do produto em relação à soma. X que multiplica y mais z é xy mais xz para todo x, y e z pertencente aos reais. Podemos definir também a subtração e a divisão. A subtração é x menos y ou x mais menos y. Você considera no oposto menos y como sendo o oposto do y. E a gente pode pensar assim também para o produto, tá? X sobre y é x vezes 1 sobre y. E esses produtos ainda são números reais. Aqui é onde entra o que eu falei um pouco atrás. Se você definir subtração e divisão no conjunto dos números inteiros, a divisão, o resultado da divisão, ela pode não continuar no conjunto dos números inteiros. Se você definir a subtração nos números naturais, essa subtração ela pode não estar bem definida dentro desse conjunto, tá? Você pode encontrar o resultado que não está no conjunto. Então, o conjunto dos números reais, não. A gente tem todas essas propriedades e a gente pode definir a subtração e a divisão sem ter nenhum problema de se o resultado se a operação está bem definida ou não. É lógico que a gente não pode ter nunca o denominador zero, mas, além disso, os números reais é um conjunto bem interessante. Os números reais, eles podem ser identificados com os pontos de uma reta, tá? Então, comumente, você vai ver nos textos alguém escrever a reta real, ou algum professor em aula falar da reta real, tá? Nesse sentido, de você conseguir escrever os números em uma reta. Olha que isso me sugere uma ordem, tá?
nós temos o zero, aí um pouquinho na frente tem 2/3, tem 1, tem 1,666. Olha, eu estou botando racionais, estou botando, na verdade só botei racionais aí, até agora. Estou escrevendo todos numa reta. Mas se a gente pensar essa reta, se você pensar num quadrado de lado 1, e eu tentar botar a diagonal desse quadrado em cima dessa reta, eu vou encontrar um número que é o raiz de 2, né, pelo teorema de Pitágoras. Só que esse número ele não é racional, tá? Então, a gente consegue representar todos os elementos de R na reta, mas nem todos os elementos da reta, perdão, aqui, nós conseguimos representar todos os números racionais na reta, mas nem todos os números da reta são racionais. Então, podemos ter números irracionais na reta, que é o caso do raiz de 2. O raiz de 2 é a diagonal de um quadrado unitário, que claramente a gente consegue transportar para cima dessa reta. É um número que não é racional. Então, nós vamos mostrar para vocês que esse número, de fato, ele não é racional, ele é irracional. Tá? Então, para isso, a gente vai precisar de alguns conceitos. O primeiro dele é de ser par ou ímpar. Tá? Então, nós vamos pensar da seguinte forma. Um número inteiro é dito par se ele puder ser escrito da forma 2n, ou 2k, tá? Múltiplo de 2. E a gente diz que o número é ímpar se ele puder ser escrito da forma 2m mais 1, 2k mais 1, tá? É 2k mais 1. É um pouco diferente do número par, tá? Então, o que é que a gente pode concluir? Algumas coisas a gente pode concluir em sequência. A primeira delas, por exemplo, é que se você tem um número Q, que é um número inteiro ímpar, então o Q ao quadrado, o Q vezes o Q mesmo, também é ímpar. E não é difícil ver isso. Se a gente pegar o número Q que é ímpar, então ele é dessa forma, ó. 2m mais 1. Se a gente elevar o Q ao quadrado, então elevando os dois lados ao quadrado, o Q ao quadrado seria 2m mais 1 ao quadrado, tá? Desenvolvendo esse parênteses, esse produto, tá? É um produto notável, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o quadrado, ou 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, nós encontramos 4m ao quadrado mais 4m mais 1. E a gente pode associar da seguinte forma, ó, nós temos um pedaço todo que é múltiplo de 2. Então, eu posso escrever assim, ó. Vamos ter esse último quadrado. Tá? Nós escrevemos assim. Se eu chamar esse parênteses de m', nós temos o nosso Q ao quadrado como 2m' mais 1. Aqui, ó. Ou seja, o nosso Q ao quadrado é ímpar. Ele satisfaz a definição de ser ímpar. Outra observação que é importante é que se você tem um P ao quadrado que é par, então P também é par. Tá? Então, nós temos que se um Q é ímpar, Q ao quadrado é ímpar. E nós temos que se um P ao quadrado é par, então P também é par. Como é que a gente mostra isso? De fato, se a gente supor que P não é par, então ele é ímpar. Se ele for ímpar, pela observação anterior, P ao quadrado também seria ímpar. Então, o P ao quadrado a gente sabe que não é ímpar. Tá? Então, contradiz a hipótese. Então, P ao quadrado tem que ser par. Tá? Se P ao quadrado é par, o P tem que ser par. Então, parte a gente pode fazer por contradição. Você poderia pensar o outro sentido, por exemplo, se você tem P par, será se o P ao quadrado é par? Dá para mostrar isso só usando a definição e não é nada difícil, tá? Quem sabe, tentem como exercício. Tá? Então, por fim, usando essas observações que nós fizemos, nós vamos mostrar agora realmente que o raiz de 2 é um número irracional, ou seja, ele não é racional, nós não podemos escrever ele na forma de uma fração. Então, como é que nós vamos mostrar esse fato? Que é um fato bastante importante. Nós vamos partir de uma contradição. Nós vamos supor primeiro
que o número raiz de 2 é um número racional. Tá? Então, se ele é um número racional, nós podemos escrevê-lo na forma de uma fração. E não tem problema nenhum, não vou perder nada se eu supor que essa fração é irredutível. Tá? É lógico que o Q é diferente de zero, e eu estou supondo que essa fração é irredutível. Tá? Se ela não fosse, eu simplificava até ela se tornar. Então, eu posso supor que ela já é, para não ter problemas. Tá? Então, vamos supor que ela é irredutível, ou seja, P e Q são primos entre si. Então, se isso acontece, nós podemos escrever o raiz de 2 na forma P sobre Q, e se eu elevar ao quadrado dos dois membros, o 2 é igual a P ao quadrado sobre Q ao quadrado. Fazendo meio pelos extremos aqui, o que é que nós ganhamos de presente? Nós ganhamos essa igualdade, ou seja, P ao quadrado é igual a 2Q ao quadrado. O que é que isso me diz? Isso me diz que o P ao quadrado é par. Então, consequentemente, o P ao quadrado é par, e pela observação que a gente viu agora há pouco, o P também tem que ser par. Então, assim, o P é par, nós podemos escrever o P na forma 2K, uma vez que o P é par. Então, se eu voltar e substituir que o P é par, ou seja, que o P é 2K, na equação 1, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que 2K ao quadrado é igual a 2Q ao quadrado. Tá? Por quê? Porque eu substituí no lugar de P, 2K. O que é que isso me dá, gente? Isso me dá, se eu operar, né, se eu elevar ao quadrado dos dois lados, ou se eu elevar ao quadrado do lado aqui que tem um parênteses, simplificar por 2, eu vou ganhar que Q ao quadrado é 2K ao quadrado. Ou seja, o Q também tem que ser par. Por causa da observação anterior, nós chegamos que Q ao quadrado é par, então o Q também tem que ser par. Então, observe, eu parti de um pressuposto que nós tínhamos uma fração irredutível. Nós encontramos que tanto P quanto Q são pares, ou seja, tanto P quanto Q são múltiplos de 2. Tá? Então, eu cheguei que ambos são múltiplos de 2. Se ambos são múltiplos de 2, a fração P sobre Q não pode ser irredutível. Mas eu supus que era. Então, isso me gerou uma contradição. Então, por causa dessa contradição, o raiz de 2 não é racional. Então, nós temos o raiz de 2 irracional. Então, de fato, o que é que nós concluímos agora? Que aquela reta, de fato, eu represento qualquer comprimento, ou seja, todos os reais estão ali. Nem todos os pontos da reta a gente pode escrever como uma fração, é racional, mas os reais a gente pode. Então, nós fazemos essa associação da reta real com os números reais. E essa relação, ela me estabelece, de certa forma, uma ordem, que eu vou agora deixar bem fechadinha, né? Formalizar. Então, além das operações já definidas em R, nós vamos discutir agora a ordem, ou seja, a maneira como escrevemos tais números na reta. Aqueles números que estão colocados à direita do zero, nós vamos denominar de números positivos. E se o número x é um número positivo, nós vamos representar ele da seguinte forma: x maior do que zero. Esse símbolo de maior que a gente já conhece. Então, à direita do zero, os números positivos, e nós representaremos com x maior que zero. Nós vamos basear nossa definição de ordem, nossa noção, em dois axiomas. O primeiro deles, se a gente tem dois números positivos, reais positivos, a soma e o produto entre eles também é positivo. E o outro axioma é que se eu tiver um número real, ou ele é maior que zero, no caso positivo, ou ele é igual a zero, ou então o oposto dele é positivo. Tá? Então, uma das três coisas tem que acontecer. Ou o número é maior que zero, ou o número é zero, ou então o seu oposto em relação à operação de soma, né? Esse menos x a gente chama de oposto, é maior que zero. Uma das três coisas devem acontecer.
Tá? Então, uma observação. Todo número maior que zero possui uma única raiz quadrada positiva. Tá? No texto, eu falo um pouco sobre isso. Fica como exercício para vocês lerem. Uma definição que é interessante, que surge em consequência, é que se você tiver dois números x e y reais, nós dizemos que x é maior que y, e nós vamos escrever assim, ó, x maior que y, se x menos y for maior que zero. Tá? Então, nós vamos escrever, usar agora outra ideia também, que é a de menor do que zero, que a gente não tinha até então. Nós escrevemos x menor que zero se menos o x for maior que zero. E nós dizemos que x é menor do que y se y for maior do que x. Então, nós vamos ter todas essas novas noções. Nós vamos ter a noção de comparar dois números agora e vamos ter a noção de menor que. Tá? Observe que tudo se atrela à definição e aos axiomas. Por exemplo, 5 é maior que 3. Por quê? Porque se você fizer 5 menos 3, dá 2, que é maior que 0. Tá? Menos 2 é maior que menos 3, porque se você fizer menos 2 menos menos 3, vai dar 1, e esse 1 é maior que 0. Tá? Então, essa definição de ordem é aquela que a gente já tinha intuitivamente, só que agora ela está formalizada. Tá? Algumas propriedades decorrem dessa definição de ordem, e eu não vou demonstrar aqui devido ao tempo que é curto. Então, vocês podem tentar, vocês podem pesquisar nas nossas referências, que vocês vão encontrar vocês vão encontrar com certeza. Tá? Essas propriedades são elas. A primeira dela é a noção de transitividade. Se você tem x maior que y e y maior do que z, então os x tem que ser maior do que z também. Essa aqui é a nossa ideia de transitividade. A segunda delas é que se você tem x maior que y e tem um positivo z, ao multiplicar ambos os lados dessa desigualdade por z, a desigualdade se preserva, tá? Ou seja, xz é maior do que yz. Se você tem x maior do que y e um z qualquer, então você pode também somar o z dos dois lados. Observe que aqui agora é z qualquer. Em cima ele tinha que ser positivo. Tá? Se você tem um x maior do que y e um z menor do que zero, ao multiplicar o z, você inverte o sentido da desigualdade. Tá? E para encerrar essa sessão, esse pedaço, né, que são a noção de ordem, nós vamos definir o que é maior ou igual. E a gente carrega a noção de menor ou igual do mesmo jeito, tá? Só inverter o sentido da desigualdade. Nós vamos dizer que x é maior ou igual que y quando x for maior ou igual a y. Então, a gente testa se é maior ou se é igual. Se uma das duas coisas acontecer, a gente diz que o x é maior ou igual a y. Então, nós vamos voltar a um assunto que a gente já viu no curso de funções e gráficos, mas devido à sua grande importância, eu vou falar aqui novamente, por alto de novo, e aí se vocês sentirem dificuldade, vocês podem retornar às aulas de funções, lá onde eu falei de módulo, função modular, desigualdades modulares, tá? Vale a pena rever essas desigualdades, essas equações modulares e as propriedades de módulo, porque os limites, quando a gente for estudar limites, nós vamos precisar ter uma boa noção de módulo, tá? Então, o que é o módulo de um número real, ou valor absoluto? Dado um x real, o módulo ou valor absoluto de x, nós vamos representar por essas duas barras em pé, né? A gente já tem esse conhecimento, nós já temos essa familiaridade. O módulo de x vai ser x, se o próprio x, se o x for maior ou igual que zero, ou vai ser menos o x, se o x for menor que zero. Na prática, é que está dizendo? Se for positivo, é ele mesmo. Se for maior ou igual que zero, é ele mesmo. Se não for maior ou igual que zero, nós vamos só trocar o sinal. Tá? O sinal, vamos deixar ele positivo.
Por exemplo, o módulo de 3 é o próprio 3. O módulo de menos 1 é menos menos 1. Tá? Que aqui daria 1. Não sei que matemática foi essa minha aqui. E o módulo de 0 é o próprio 0. Tá? A definição também pode ser vista de outra forma. Por exemplo, o módulo de x, a gente pode olhar como o máximo entre menos x e x, ou seja, eu vou pegar menos x e x e ver qual é o maior dos dois. O maior vai ser o módulo. Tá? Então, na prática, o módulo de 4 seria o máximo entre menos 4 e 4, ou seja, o próprio 4. O módulo de menos 2 seria o máximo entre menos 2 e menos 2, ou seja, o próprio 2. Tá? Então, nós temos duas definições diferentes. Geometricamente, o módulo ainda representa uma coisa que a gente conhece muito bem, que é a distância entre o ponto X da reta e a origem da reta real. Tá? Então, essa noção também é contemplada por um módulo. Tá? O módulo de X é exatamente isso, é a distância da origem 0 até o X, naquela reta real. Então, uma observação importante é que, por o jeito que a gente definiu, o módulo de x é sempre maior ou igual que x. E o módulo de x também é sempre maior ou igual a menos x. Se a gente olhar para a definição do máximo, fica de graça, né? Ou equivalentemente, a gente pode dizer que o x é menor ou igual que o módulo dele, ou que menos o módulo de x é menor ou igual que x. Tá? Ou seja, nosso x, gente, sempre fica entre os dois, entre o módulo e menos o módulo, para todo x real. O x vai estar entre menos o módulo e o módulo dele mesmo. Tá? São algumas consequências meio que imediatas. Então, os módulos também têm boas propriedades. A gente já viu essas propriedades, pelo menos algumas delas, no curso de funções e gráficos. Tá? Eu vou repetir algumas por causa da grande necessidade que a gente vai ter de utilizá-las em algum momento desse curso. Então, vou repetir, mas caso você queira voltar lá em funções modulares e estudar mais aprofundado o assunto de módulo e função modular, desigualdade modular e equações modulares, é de bom agrado, você vai se dar muito melhor nesse curso. Então, a primeira propriedade é que o módulo de x é maior ou igual que zero para todo x real. Tá? E mais, ele vai ser zero se somente se o x for zero. Propriedade 2. A gente pode olhar o módulo assim, ó, o módulo de x é a raiz quadrada de x ao quadrado, para todo x real. Nós podemos olhar o produto de módulo exatamente como o módulo dos produtos. E a divisão também, desde que o denominador seja diferente de zero. Tá? E nós temos a quarta propriedade, que é a famosa desigualdade triangular. Que o módulo de x mais y é menor ou igual que o módulo de x mais o módulo de y, para todo x e y pertencente a números reais. Como é que a gente mostra isso? A primeira delas é o seguinte, se você tem um x maior ou igual que zero, então o módulo de x é o próprio x, só que ele é maior ou igual que zero, por a hipótese, né? Se o x for maior ou igual que zero, ok, eu já consegui mostrar que o módulo dele vai ser maior ou igual que zero. Se o x for menor do que zero, então menos o x é maior que zero, tá? Ou seja, o módulo de x é igual a menos o x, que é maior que zero, tá? Então, novamente, nós temos um módulo de x maior ou igual que zero. Então, nós já temos os dois casos. Agora, vamos pensar que nós temos o x igual a zero. Então, se nós temos o x igual a zero, o módulo de x é o módulo de zero, que é o próprio zero. Então, nós temos que o módulo de x, junto com a observação 3.4, é igual ao módulo de zero. Se o x é igual ao módulo de zero, então x é igual a zero. No texto que eu vou disponibilizar para vocês, tem essas demonstrações todas, tá? Então, eu estou falando aqui brevemente, mas vocês podem tirar qualquer dúvida lá. A segunda é a propriedade que o módulo de x ao quadrado, módulo de x é a raiz quadrada de x ao quadrado. Então, se o x for maior ou igual que zero, então o módulo de x é o próprio x. Então, o módulo de x ao quadrado igual a x ao quadrado, se eu elevar os dois lados, e usar a observação 2.1, que é toda
que eu falei agora há pouco, que todo... Deixa eu voltar nela aqui. Não sei se está elencada. Aqui está, não. Essa aqui. Não sei, cadê? Já passou? Aqui. Não. Só um momento. Essa observação, que todo número x maior que zero possui uma única raiz quadrada positiva. Então, essa é a observação que a gente usou aqui. No texto, essas observações estão numeradas, então você pode ler e entendê-las de forma melhor, essas demonstrações. Tá? Então, voltando. Então, por causa disso, nós temos o módulo de x igual a raiz de x ao quadrado. Se o x for menor do que zero, a gente usa a definição que o módulo de x é menos x. Eleva dos dois lados ao quadrado do mesmo jeito e a gente consegue fazer a raiz. Porque quando você eleva ao quadrado, você perde o menos, né? Então, depois você faz a raiz e conclui que realmente o módulo de x é a raiz quadrada de x ao quadrado. A terceira propriedade, a gente, para demonstrar, usa 2. Tá? Então, basicamente, nós usamos propriedades da raiz e da potência, que a gente já viu também no curso de funções e gráficos, e provavelmente vocês também já viram no curso de elementos 1. Se você tem um produto de módulos, então você pode olhar assim, ó, pela observação anterior. É a raiz quadrada do produto ao quadrado. E aí você pode separar os quadrados e separar as raízes, não tem problema nenhum. Do mesmo jeito, a gente consegue fazer com a divisão. A divisão está aqui, você pode usar a propriedade 2. Depois você quebra a raiz em duas raízes, você quebra a potência em duas potências, depois você quebra a raiz em duas raízes, depois você usa de novo a propriedade 2. Então, observe que a propriedade 2 é legal, a gente pode usar ela para demonstrar as outras propriedades, inclusive a desigualdade triangular. Tá? Então, a gente pode usar a propriedade 2 para mostrar a desigualdade triangular. Então, para mostrar essa desigualdade triangular, primeiro nós vamos notar que x é menor do que o módulo de x. Então, se eu fizer x vezes y, gente, vai ser menor que o módulo de x vezes y. Então, nós já temos uma desigualdade aqui aparente, tá? Esse produto a gente acabou de mostrar que é o produto dos módulos. Então, nós já temos essa desigualdade aqui, ó. X, y é menor ou igual que o módulo de x vezes módulo de y, tá? Que é um módulo. Então, agora, se eu multiplicar dos dois lados por 2, essa desigualdade também prevalece porque a gente mostrou, agora há pouco, uma das propriedades da ordem que a gente formalizou, que se eu multiplicasse por um número positivo, eu não inverteria a ordem. Tá? Então, vamos olhar agora duas coisas. Vamos começar a partir desse quadrado. Quem é x mais y ao quadrado? É x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Tá? Então, aqui, o que é que nós temos? Nós temos uma igualdade. Essa primeira parte é uma igualdade. Eu só fiz desenvolver um quadrado perfeito. Só que este rapaz aqui, ó, é menor ou igual que esse. Então, se eu olhar para cá, ó, as duas parcelas elas são iguais, a menos do 2xy, que eu estou trocando por um cara que eu sei que é maior. Tá? Ou seja, eu posso usar aquela propriedade que diz assim, eu tenho... na verdade, ó, esse rapazinho aqui é menor ou igual que esse rapazinho aqui é menor ou igual que esse. As três parcelas, elas são uma menor ou igual que a outra. Então, faz sentido eu olhar para essa caixa vermelha que eu estou fazendo agora e realmente esse sinal de desigualdade aqui, ele é coerente, né? Por tudo que eu já mostrei. Só que isso, gente, esse segundo membro dessa desigualdade, ele é exatamente igual ao quadrado da soma dos módulos.
Então, o que é que eu ganhei no final de tudo? Eu ganhei que x mais y ao quadrado é menor ou igual que x mais y, agora em módulo ao quadrado. Então, se eu tirar a raiz dos dois lados e usar a propriedade 2, aqui nós temos o módulo e aqui nós temos o módulo de x mais y. Só, gente, que um módulo da direita é o módulo da soma de módulos. A soma de módulos são sempre positivas porque os módulos são sempre positivos. Então, eu posso tirar o módulo que eu não estou perdendo nada. Tá? Então, essa é a famosa desigualdade triangular. Existe outra desigualdade que a gente chama de segunda desigualdade triangular. Eu vou deixar ela como exercício para vocês. Lá eu anuncio, tá? Então, para encerrar a nossa aula de hoje, nós vamos trazer a noção de intervalos reais e enunciar alguns resultados que são extremamente importantes que a gente precisa entender um pouco sobre intervalos antes. Então, seja A e B reais, com A menor que B, nós vamos definir intervalo fechado de extremidades A e B e denotar assim, ó, A colchete fechado virado para o A. O seguinte intervalo, conjunto dos números reais, tá o quê? O x é maior ou igual que A e menor ou igual que B. A gente também pode definir intervalo aberto. Só que agora, em vez de usar o colchete virado para os números, eu vou botar o colchete aberto. Ó. E esse conjunto, esse intervalo aberto, nós vamos representar da seguinte maneira. Esses vão ser os x reais, tal que o x é maior que A e menor que B. Observe que agora eu estou excluindo os extremos. Tá? Essa noção, com certeza, vocês já tinham. A gente pode definir também intervalos semiaberto e semifechado. Ou semifechado, perdão. Então, semiaberto ou semifechado, como vocês quiserem falar, é quando um lado é aberto e o outro é fechado. E eu fiz aqui os dois casos, quando o primeiro é aberto e quando o segundo é que é aberto. Tá? Temos ainda intervalos infinitos. Os intervalos infinitos, a gente pode olhar assim. No lado do infinito, a gente sempre deixa aberto, tá? E eu fiz todos os casos possíveis. Um fechado no A e aberto no A, até mais infinito. E ao contrário, fechado no B e aberto no B, vindo de menos infinito. Então, estou usando o mais infinito para a direita e o menos infinito para a esquerda. Tá? Se a gente pensar assim, gente, os números reais eles podem ser escritos também como um intervalo que é de menos infinito a mais infinito. Comumente, nós podemos encontrar, se vocês encontrarem não estranho, a notação de parênteses para intervalo aberto. Tá? Então, no lugar desse intervalo aberto, nós podemos encontrar AB assim, e não tem problema nenhum. É comum a gente ver assim, ó. AB, tá? Então, o lado do B está aberto. De A até mais infinito. Aí eu boto um parênteses em vez do colchete. É muito comum do lado aberto a gente usar, em vez do colchete, ao contrário, a gente usar um parênteses, tá? Tem autores que usam, eu prefiro usar o colchete como padrão por dois, só por uma questão de notação. Vale a pena, aqui eu repito, a gente voltar lá nas funções que a gente já estudou e reestudar as inequações logarítmicas, inequações exponenciais, inequações polinomiais, aqueles produtos de quocientes de funções polinomiais também que a gente viu, inequações modulares. Então, vale a pena você voltar um pouco no curso de funções e revisar esses assuntos, porque eles podem ser muito úteis agora no nosso curso de cálculo 1. Então, para encerrar nosso capítulo, nós vamos apresentar dois resultados que são de extrema importância. Tá? O primeiro dele é o teorema dos intervalos encaixantes. Tá? Então, como são intervalos encaixantes? Imagina que você tem
uma sequência de intervalos, eu estou pegando AB, A0, B0, A1, B1, A2, B2, AN, BN, estou continuando, não estou parando, tá? Então, segue a sequência. Só que eles satisfazem a seguinte propriedade. O A0 fica à esquerda de todo mundo, aí vem o A1, A2, A3, até o AN, continua. O BN vem à frente de todos os As. E o B0 vai ser o maior de todos, vai ficar à direita de todo mundo. Na prática, se a gente desenhasse a reta, a gente ia pegar o A0 aqui, o B0 aqui, aí ia sair escrevendo A1, mais ou menos assim que os intervalos encaixantes iam funcionar. Tá? São intervalos que estão um dentro do outro, eles se encaixam. É isso que está escrito aqui. Então, suponha que para todo número real que você pegue, maior que zero, que existe um número natural, n tal que Bn menos An é menor do que zero. Olha o que é que eu estou supondo. Que não importa que eu pegue um número real pequeno, qualquer número real que eu pegar pequeno, bem pequeno, eu ainda assim vou encontrar um intervalo que a amplitude desse intervalo é menor do que R. Ou seja, os intervalos são encaixantes e estão diminuindo muito, né, no caso. Para todo número real bem pequeno que eu pegar, vai existir um intervalo que a amplitude dele ainda é menor do que esse número real. Então, se isso acontecer, ou seja, se eu pegar os intervalos um dentro do outro, encaixado, e satisfazer essa propriedade que eles vão diminuindo, tanto quanto se queira, então vai existir um único número real alfa, que vai pertencer a todos os intervalos encaixados. Tá? Existe um e somente um número que vai pertencer a todos os intervalos encaixados. Na prática, o que é que está dizendo? Que vai chegar um momento, no limite, que a gente ainda vai entender essa palavra limite, que nós vamos reduzir esse intervalo a um número só. Mas é um resultado que a gente precisa, por hora, mostrar por hora, mas nós não vamos demonstrar. Em outro momento do curso, no curso de matemática, na disciplina de análise, nós vamos retornar para esse intervalos encaixantes, esse teorema, e vamos demonstrá-lo. Tá? Mas aqui fica apenas para conhecimento. E outro teorema, e é o último para encerrar a aula de hoje, também não demonstraremos, é a propriedade de Arquimedes. Ou seja, nós estamos dizendo aqui que os reais é um conjunto arquimediano. Tá? Nós vamos ver também no curso de análise. Qual é essa propriedade? É que se nós tivermos um número x maior que zero e um número y, que são dois reais quaisquer, no caso, então existe pelo menos um número natural n, que quando eu multiplicar n por x, ele passa de y. Tá? Então, não importa qual número x você pegar maior que zero, se você tem um outro número y qualquer, vai ter um n, que quando eu fizer n vezes x, esse número passa do y. Tá? Essa é a propriedade de Arquimedes. E à medida que nós precisarmos dessas propriedades, eu vou falar novamente. Olha, por causa da propriedade de Arquimedes. Olha, por causa da propriedade dos intervalos encaixantes. Tá? Esses dois teoremas são de grande importância, mas nós não vamos demonstrá-los agora. Então, a aula de hoje era basicamente isso. Então, agradeço a todos pela presença, por assistir até aqui o vídeo e boa sorte com os exercícios. Então, nós nos vemos no próximo encontro.